senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhora advogada, senhora secretária, verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do regulamento do regimento interno do CRT, do CONAT, declara aberta a segunda sessão virtual de julgamento da quarta Câmara de Julgamento, realizada por videoconferência. Esclareço que esta sessão é regida pela portaria CONAT 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessões virtuais por videoconferência, e a 145 de 2017, que é o regimento interno do CRT. Hoje, são 15 de fevereiro de 2022, estamos em Fortaleza e estão presentes os conselheiros Wellington Ávila Pereira, Jerusa Marília Alves Mequíades, Dalcília Bruno Soares, Tiago da Silva Bezerra, Renato Rodrigues Gomes, Nelson Bruno do Rego Valença e Almir de Almeida Cardoso Júnior, procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa Lessa. Senhora secretária, Ana Paula. Senhores, senhoras, pergunto se todos tiveram a oportunidade de ler a ata da nossa primeira sessão de julgamento virtual, se há alguma observação a ser feita ou se a mesma já está aprovada. Lida aprovada. Lida aprovada. Ok, então, estando aprovada a ata, obrigado a todos e a todas. Estando aprovada a ata, pergunta a Ana Paula. Ana Paula, tem resoluções para serem homologadas pela Câmara? Boa tarde a todos. Presidente, nós temos algumas resoluções encaminhadas pelo conselheiro José Osmar Celestino para aprovação. Todos tiveram a oportunidade de ver as resoluções? Tá. Posso fazer a leitura, presidente, das resoluções que foram encaminhadas? Sim, por favor. Foram encaminhadas para aprovação pelo conselheiro José Osmar Celestino as resoluções referentes aos processos de números 5735-2018, 467-2018, 5231-2017 e 1828, 1829, 2014. Somente estas, presidente. Ok. Aprovadas todas as resoluções? Ótimo. Todas aprovadas. Vamos em frente. Nossa pauta de hoje se inicia com dois processos em que é recorrente a Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções São Francisco Limitada. Os dois primeiros processos, que são de relatoria da conselheira Dalcília Bruno Soares, eles versam sobre a mesma matéria, sendo que um é referente a 2015 e outro é referente a 2014. Me parece que podemos apreciar os dois processos em conjunto. O doutor Iáscara, advogado da parte, doutor Rafael, procurador do Estado, doutora Dalcília, relatora, entendem da mesma forma? De igual modo com a presidência. A matéria realmente só diverge com relação ao exercício, presidente, e a acusação é idêntica. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado, doutor Iáscara. Doutora Dalcília? Sim, concordo. Como observou o doutor Rafael, só o exercício é a diferença, mas as peças e os argumentos são os mesmos. Perfeito. Então, vamos anunciar aqui os dois processos. O primeiro é o processo de recurso número 5561, de 2018, auto de infração 2018-12903, recorrente Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções São Francisco Limitada e recorrido célere de julgamento de primeira instância. Em primeira instância, o auto foi julgado procedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência do auto de infração. O segundo processo é o de recurso número 1/5610, de 2018, auto de infração 2018-12902, recorrente à Indústria e Comércio de Tecidos e Confecções São Francisco, recorrido célere de julgamento de primeira instância. O processo foi julgado procedente em primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Com a palavra a relatora, doutora Dalcília.
Bem, boa tarde a todos. Sempre agradecendo aqui a saúde de todos, de estarmos presentes, agradecendo a oportunidade aqui de trabalhar com todos vocês, e cumprimentando aí a advogada, né, e a todos os presentes aqui, conselheiros, procuradores, senhor presidente, secretária. Acho que a Edilene é nossa colega, né, da CEPAS, está aqui. Então, cumprimentando a todos. Então, passando ao relato. Trata o presente processo, os dois, da acusação de crédito indevido. Em ambos, o motivo do crédito ser considerado indevido é aproveitamento de crédito de mercadorias sujeita a substituição tributária, materiais de consumo e devoluções de vendas, que teriam sido realizadas em desacordo com a legislação. A informação complementar, ela descreve o levantamento, como ele foi realizado. Existe no quadro 1 a discriminação dos valores apurados pelo agente fiscal de cada uma dessas situações, da substituição, do uso e consumo e da devolução, os créditos que ele impugnou, e os respectivos valores. Depois ele refaz a apuração, mostra como foi que a empresa fez a apuração, no segundo quadro. No terceiro quadro, ele faz como seria a apuração correta e demonstra que houve aproveitamento dos créditos. Ele anexa também um CD-ROM, em que ele faz um cruzamento das notas fiscais MFE itens destinadas e IFD analítico. Então, esse CD ele tem 2 arquivos. O primeiro arquivo ele é apenas das notas de devolução, o segundo ele abrange as substituições com uso e consumo. A soma desses valores equivale ao que está descrito no demonstrativo de crédito tributário, as folhas 3. Consta também um termo de intimação, 2018-08633, no qual o contribuinte é citado a apresentar a documentação que vincula as notas de devolução de venda dos exercícios 2014 e 2015. O sujeito passivo apresentou defesa, no qual, resumidamente, ele apresenta os mesmos argumentos do recurso. Ele argue que a inexistência de crédito indevidos. Ele destaca 2 subitens. O subitem 2.1.1, que trata das mercadorias ST e materiais de uso e consumo, no qual ele vai defender que as notas ST, na verdade, são normais, produto sujeito a tributação normal, e o uso e consumo seria para revenda. 2.1.2 das devoluções dos clientes. E argue o caráter confiscatório da multa, anexando cópias do registro de entrada e mercadorias, e também uma planilha que ele fez com base na planilha fiscal. Aí, aqui no recurso, eu vou me deter melhor. Então, o julgador singular, ele decidiu pela procedência, ele considerou que a controvérsia, aqui são palavras dele, a controvérsia gira em torno da legalidade do aproveitamento do crédito, do ICMS, referente à operação de devolução de mercadorias, sobretudo por clientes, não obrigados à emissão de documento fiscal, e fundamenta a sua decisão aqui nos dispositivos 673. O sujeito passivo interpõe recurso ordinário, dentre os quais destaca a preliminar de nulidade da decisão recorrida, pelo não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo. Em especial, ele cita o item 2.1.1 das mercadorias ST e materiais de consumo. Cita que os argumentos da decisão são apenas relativos ao item 2.1.2, que é devoluções de clientes, e que a autuação resultou da soma destes 2 fatos, que não teriam sido objeto de estorno pela empresa. No mérito, argue a inexistência de créditos indevidos. Em relação aos produtos ST, como eu já mencionei, ele argumenta
nessa planilha que ele traz, ele fez uma planilha, o contribuinte, com base na planilha fiscal, e ele acrescentou a primeira coluna, que ele identificou por IDND, como se fosse atribuir um número a algumas notas, e uma segunda coluna ele coloca esclarecimentos da impugnante. E por meio desse número ele faz associação com as notas fiscais ou cópia dos livros de entrada, para tentar comprovar de que o crédito é legítimo, ou porque as notas fiscais não teriam sido escrituradas, ou porque os produtos são sujeitos ao regime normal e não substituição tributária, o que tornaria legítimo o crédito, ou então, no caso das devoluções, ele coloca que não trouxe prejuízo, que os créditos, que as operações efetivamente aconteceram, mas em relação às devoluções eu não identifiquei nos autos nenhum documento específico, e nem as notas fiscais da planilha de devolução fazem parte dessa planilha que a defesa colocou. Basicamente, ela contesta, nessa planilha dela, as notas são as notas da planilha fiscal que se refere ao uso, consumo e ST. No caso, requer ainda perícia para análise dessa planilha e os argumentos apresentados pela recorrente. A assessoria tributária manifestou-se no sentido de conhecer o recurso ordinário, negar-lhe provimento para manter a procedência da decisão. Ele afastou a nulidade da decisão singular e destacou que não prospera o argumento de falta de escrituração de livro de entradas, pois, apesar de não estar na entrada, elas teriam sido escrituradas no livro de apuração, e aí o consultor tributário ele anexa para comprovar seus argumentos e cita em cada processo alguma nota fiscal específica que ele identificou que não está lançada no livro de entrada, como a empresa argui, mas está em outros créditos, no livro de apuração, no campo de apuração, e que foi elevado realmente para bater dos débitos. Então, ele entrou, essas notas são citadas, a numeração, lá no campo outros créditos, e aí eu fiz também algumas consultas para confirmar mais notas nessas condições. Então, eu pretendo expor melhor nos debates, mas por hora é esse o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Com a palavra, o representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, minhas boas-vindas à Edilene, que vai compor a nossa Câmara como a nova secretária. Meus cumprimentos a todos, ao nobre patrono da recorrente, também aqui hoje. Boa tarde. Presidente, ambos os autos de infração, como já anunciado no relato, é de crédito indevido, né? A diferença, de fato, se refere ao exercício da infração. Uma aconteceu no exercício de 2014 e a outra no exercício de 2015, no outro auto de infração. Que me parece, presidente, e a empresa, na sua defesa, ela sustentou, como cerne da defesa, primeiro é importante falar da acusação, que a acusação se subdivide em 3 esferas, né? Seria o crédito indevido por material de uso e consumo, a empresa, em tese, se creditou de material de uso e consumo, que seria vedado. A outra esfera da acusação seria o crédito indevido em razão de operações de ICMS substituição tributária, em que o crédito também é vedado, porque já retido na fonte, e por isso a saída se daria sem o débito, e o crédito indevido decorrente da devolução, operações de devolução de mercadoria, sem a observância dos requisitos previstos na legislação. Então, seriam 3 as acusações, né? E, de fato, não obstante a confirmação do auto de infração pelo julgador singular, alguns aspectos da defesa na sua impugnação, elas não foram objeto de análise pelo julgador singular, que em nenhum momento, inclusive, se debruçou sobre os documentos que foram apresentados pela defesa na sua impugnação.
De fato, o julgador singular, ele teceu considerações apenas sobre uma das esferas que compreendeu a acusação, que seria a acusação referente ao crédito indevido decorrente de devolução de mercadoria. Com relação a esse aspecto, o julgador singular analisou a impugnação. Mas com relação aos demais pontos que a defesa, inclusive, apresentou documentos e também apresentou a sua manifestação com relação a esses aspectos, nenhum deles foi objeto de apreciação pelo julgador singular, né? Então, presidente, considerando esse aspecto, eu enxergo que há um vício, né? Um vício na decisão singular. Notadamente, considerando que eu não vejo também como se apreciar o mérito, porque eu enxergo já que o mérito, pelo menos em uma parte, esse mérito ele seria desfavorável ao recorrente, porque em suas alegações, o que eu observo é que, pelo menos na classificação, por exemplo, em que a empresa se defende com relação à classificação dos bens de uso e consumo, na sua defesa, supostamente, ela pretende o reenquadramento de uma classificação que foi realizada por ela própria, já que a fiscalização adotou a própria classificação que o contribuinte realizou na sua escrituração, e a empresa, ao meu sentir, apenas se defende dizendo que realizou uma classificação equivocada, que não se trata de bens de uso e consumo, mas, ao meu sentir, não traz também nenhum elemento no sentido de evidenciar essa errônea classificação. Então, considerando esses aspectos que eu vejo, pelo menos no mérito, que a empresa não teria sucesso, e diante da impossibilidade de se apreciar o mérito em favor da empresa, eu vou acolher, presidente, pelo menos vou opinar no sentido de que a nulidade suscitada no apelo do contribuinte, ela seja acolhida por esse colegiado, por entender que, de fato, a decisão singular incorreu em cerceamento do direito de defesa quando ignora, né, documentos, ignora argumentos, né, que não foram dialeticamente impugnados ou fundamentados quando da decisão singular. Então, seria nesse sentido, presidente, acolher o recurso nesse ponto, no ponto em que suscita a nulidade da decisão singular. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Yáscara Girão, patrona do recorrente. Doutora Yáscara, seja muito bem-vinda a esta quarta Câmara. É sempre uma alegria para todos nós termos a presença de advogados que engrandecem os argumentos, os fatos, e tornam o debate muito mais profícuo. Com a palavra, a senhora. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, procurador. Boa tarde, conselheira, relatora, demais conselheiros. Esgotou, né, o que eu tinha para falar aqui agora. Já foi mastigado ao máximo os nossos argumentos. Mas eu vou fazer alguns destaques, né? De fato, a autuação é por crédito indevido, da utilização com essas 3 bases mencionadas pelo doutor Rafael, sendo que uma delas, de fato, a gente não anexa a documentação, né, que é a questão das devoluções. E a gente não anexa a documentação por quê? Porque a gente entende que, independentemente de ser cumprindo os requisitos legais, por que a fiscalização não aceitou os créditos de devolução? Não foi porque houve a devolução, foi porque ela entendeu que os requisitos legais, com a assinatura do contribuinte, alguns requisitos legais que a lei previa à época, não foram atendidos. Mas isso não significa que a mercadoria não retornou para o estoque. Em nenhum momento a fiscalização fala que a mercadoria não está no estoque da empresa, que voltou para a posse da empresa. E sendo de posse da empresa, sendo dela, não tem por que ela não se utilizar desse creditamento, né? Então, esse é um argumento que eu queria deixar muito claro em relação à questão de, entre aspas, falta de prova. Não é porque houve falta de prova, é porque a argumentação
não vinculava a nenhuma prova apresentada. As outras duas questões, que é, de fato, a questão do aproveitamento indevido, em relação a ST ou material de uso e consumo, em relação ao material de uso e consumo, a gente demonstra, por meio da nota fiscal, no processo que refere-se ao ano de 2015, a gente junta muita nota fiscal, demonstrando que o creditamento tomado não foi de material de uso e consumo, foi mercadoria para revenda. Então, a fiscalização vem classificar mercadorias como de uso e consumo. E não era de revenda, né? E quanto que na de 2014, várias mercadorias que ele afirma que eu não podia ter me creditado porque era ST, era, na verdade, ICMS normal. Então, eu tenho situações aqui que elas precisariam sim ser analisadas, além da questão da devolução, que é a verificação do creditamento, que ele fala que é de ST, que ele fala que é de material de uso e consumo, quando, na verdade, é mercadoria para revenda, e quando, na verdade, é o trato de tributação normal de ICMS. Não estou falando de mercadoria para ST, que ele coloca como se fosse. Mas esses argumentos não foram analisados. Eles sequer foram ponderados em primeira instância. Porque quando o jogador de primeira instância verificou, ele só verificou um dos argumentos. Ele passou. Poderia ser que lá na primeira instância fosse verificar essas questões por meio da perícia. Fosse encaminhado para uma diligência e fosse verificada, de fato, essa mercadoria que não é de uso e consumo para essa empresa, é mercadoria para revenda. De fato, essa mercadoria que não é tributação normal de ICMS, não é ST, e que não foi visto. Então, como que pode vir agora a quarta Câmara, a segunda instância, verificar um argumento que sequer foi analisado em primeira instância? O contribuinte aqui, além de uma supressão de instância, que vai estar ocorrendo, o contribuinte foi preterido. E a jurisprudência desse colegiado, desse CONAT, ela é exaustiva em dizer que é nula essas decisões de primeira instância que não verificam os argumentos trazidos pelo contribuinte em sua completude. A gente não tem, se fosse no processo judicial, a gente tinha a figura dos embargos de declaração, mas a esfera administrativa a gente não tem. Então, a gente não pode deixar passar uma nulidade dessa, sob pena de preterição do direito do contribuinte, né? Então, a gente vem requerer, o contribuinte vem requerer a declaração de nulidade do julgamento de primeira instância, com o retorno dos autos para novo julgamento, para que seja naquela oportunidade verificado os argumentos trazidos em sua completude, para que não haja, mesmo que seja divergente, mas que haja um pronunciamento sobre a matéria, né? Até porque o recurso, né, que fazendo aqui, às vezes, advogado diabo do contribuinte, não teve nem pré-questionamento inicial, né? Porque eu trouxe como matéria de impugnação, mas eu não tive como recorrer dessa matéria em segunda instância. Então, não me restou outro argumento a não ser repetir o que eu trouxe em impugnação. Então, eu tenho aqui, sim, um direito preterido, porque eu vou estar aqui suprindo um argumento que eu poderia ter vindo aqui agora debater, e isso não pode acontecer, né? Então, o contribuinte roga pela declaração de nulidade em razão desses argumentos, ao tempo que, se essa Câmara não entender pela nulidade do julgamento, que ela dê procedência ao recurso ou baixe em diligência para que seja verificado os documentos apresentados, né? Que seja verificada a questão das notas fiscais que demonstram que as mercadorias são para revenda, que demonstram que a tributação ali não é ST, e sim tributação normal do ICMS, o creditamento estaria correto a utilização deles, inclusive nos livros nas disputas fiscais, né? Então, são esses os esclarecimentos que o contribuinte vem fazer, e eu fico à disposição para qualquer outra dúvida que surgir. Obrigada. Obrigado, doutora Yáscara. Bem, vamos agora iniciar os debates. Inicialmente, a conselheira relatora, a doutora Dalcília, deseja se manifestar? Doutora Dalcília, eu acho que a gente começa pelo pedido de nulidade da decisão singular, não é isso? Isso, mas eu queria entrar um pouco também na documentação, porque se a gente verificasse que no mérito seria improcedente, né, não precisaria. Então, eu entrei um pouco nesse mérito dos argumentos da defesa e do recurso da substituição e do consumo, analisei aqui os documentos para verificar se não seria o caso.
Então, assim, realmente a primeira preliminar e única aqui, porque o pedido de perícia dela está associado com a análise desses documentos, mas a primeira seria, no caso, a preliminar de nulidade do julgamento mesmo. E eu posso começar por ele. Então, assim, continuando, quem está há mais tempo aqui, usualmente, eu sei que existem precedentes em que anula e retorna o processo quando deixa de apreciar algum argumento da defesa. Eu, particularmente, me guio supletivamente pelo CPC, né, o 489. Se aquele fato específico que deixou de ser apreciado, ele era relevante o suficiente para modificar a decisão proferida, né? Se ele deixar aqui o inciso 5 do 489, se o julgador deixar de apreciar alguma coisa que, em tese, pelo menos, seria capaz de infirmar a decisão proferida dele. No caso aqui, além desse aspecto que usualmente a gente vê, existe para mim um diferencial. Nesse caso específico, o julgador, quando eu li e reli o julgamento, ele deixou de apreciar, na verdade, não apenas o argumento da defesa, eu entendo que ele deixou de apreciar a acusação na sua integralidade. Porque na hora em que o auto de infração cita 3 situações, logo no relato, situações que ensejaram a falta de estorno e, por sua vez, o aproveitamento do crédito indevido, que foram a substituição, o uso, consumo e a devolução. Então, o agente fiscal relator, o agente fiscal no auto, no quadro 1, que eu mencionei no relato, na folha 3, se os senhores forem conferir aí nos seus arquivos, vão verificar que o fiscal discriminou cada uma dessas situações, colocou o valor de cada situação, fez as planilhas separadas de cada situação, pelo menos da devolução, em relação ao uso e consumo. Então, para mim, esse caso ele específico, eu vou me manifestar aqui favorável pela devolução, para ser mais objetiva, não apenas pelos argumentos da defesa, porque eu acho que também foi consequência da falta de apreciação, nesse caso, da própria acusação na sua integralidade, porque quando eu vou para o relato do julgamento singular, mesmo no relato eu não encontro nenhuma menção, parece que ele simplesmente não leu ou não viu na sua integralidade a acusação. Então, ele não menciona nem no relato, não menciona na informação complementar, não menciona em lugar algum da decisão dele que a acusação versa sobre essas 3 situações. Então, a verdade, ele deixou de apreciar também o fato constitutivo, o pedido, né? Eu considero que seria o equivalente no judiciário, né? A citra pedido, né? Então, o fiscal, ele enumerou 3 situações que deram origem ao crédito tributário, e dessas 3, o julgador se deteve apenas em uma, quer dizer, ele não apreciou a integralidade do crédito tributário, a composição total, né? E aí também me valendo do CPC, no artigo 492, que veda também ao juiz proferir decisão em natureza diversa da pedida ou em objeto diverso que demandado. Então, embora ele não tenha ido por um objeto diverso, mas ele foi aquém do que estava sendo ali, que originou. E até o demonstrativo do crédito, ele corresponde a essa soma de fatos. E a questão do pedido de perícia também, né, que ele teria que se manifestar, embora, aí eu entro aqui já um pouco, porque um dos motivos que eu sou contrária, geralmente, ao retorno, eu não vejo que traga uma vantagem nem para o contribuinte, nem para o fisco, esse retorno, porque, na prática, ele confirma, geralmente, a decisão, né? E aqui, no caso, eu fui atrás justamente desses argumentos. Será que o contribuinte tem razão? E, assim, cabe ao claro que vai caber à esfera administrativa lá, a gente aqui decidindo retornar, o julgador vai ter liberdade de proferir. Mas, como eu já falei antes, para não me repetir, se eu verificasse que realmente as mercadorias aqui, só para também colocar para os senhores a circunstância fática, são 2 empresas, a maioria das notas, de substituição e consumo são transferências internas,
aqui do estado do Ceará, entre atacadista e varejista. E também produtos que eu vi, quando eu abri os arquivos do fiscal, ele identifica as notas fiscais, e algumas delas eu peguei a chave de acesso e fui procurar nos sistemas da Cefaz. Então, o que o fiscal autuou como substituição seriam redes, que tem a sua substituição própria. O consumo, ele coloca também sacolas, porque as notas fiscais, quando eu abri essas notas, elas já colocam o CFOP de transferência de material de uso e consumo. E a questão também, que é um argumento principal para a empresa pedir perícia desses documentos que ela anexou, é a questão de não estaria escriturado e por isso não teria sido levada à apuração. Mas isso não corresponde aos fatos. A questão mesmo das consultas, eu fiz mais consultas do que a assessoria tributária fez, e todas comprovam a mesma situação. A empresa não escriturou no livro de entrada, mas na apuração ela lançou em outros créditos. Inclusive o mês de dezembro, que esse auto de infração de 2015, aliás, 2014, ele só vai até novembro. Mas, embora a ordem de serviço vá até dezembro, o fiscal colocou 2000 até novembro, eu fui olhar o porquê, porque em dezembro não tinha nenhuma declaração de crédito, mas aí ele fez uma retificação um mês depois do auto. E um mês depois do auto ele lançou notas fiscais a crédito, fez o mesmo procedimento que tinha feito no restante do exercício. Então, na verdade, a empresa ainda teria mais a recolher, mas a gente não pode aqui, eu não estou querendo extrapolar, eu só estou querendo dizer que esse retorno ao julgamento, eu particularmente estou indo, meu voto pelo retorno, mas até pela falta de manifestação do julgador singular em relação aos fatos constitutivos, a acusação mesmo, que compõe o crédito tributário, do que propriamente os argumentos da defesa, que também tem o seu direito, tem o seu mérito de ser apreciado, sim, mas na prática eu vejo que talvez não vá acontecer a mudança que o contribuinte espera. Então, vai dar oportunidade à devolução. Talvez se o contribuinte, a vantagem seria se ele resolver pagar, não sei. Ou então a perícia, se houver mais fatos, mais documentos. E só para finalizar, a questão da devolução. A devolução são notas fiscais para pessoas físicas. E o artigo 673, que foi a única matéria que o julgador se deteve mais, ele fala que a condição do crédito, nessas situações, está em vincular a nota fiscal, vincular aquela nota de devolução, fazer todos os procedimentos que estão aí. Não apenas a mercadoria deve entrar no estoque, mas o documento emitido, para gerar crédito legítimo, ele teria que seguir as disposições do 673. Então, senhor presidente, só nesse aspecto, assim, em relação ao mérito, realmente, eu vejo que o retorno talvez não vá surtir o efeito que a defesa espera, mas ela pediu, é um direito dela, e aqui eu me manifesto que realmente ela foi prejudicada quando o julgador deixou de apreciar também os fatos constitutivos, né, da acusação em relação à substituição ao uso e consumo, e apreciar também a documentação que ela anexou até mesmo para afastar os argumentos. Então, é esse minha manifestação. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Wellington, por favor. Oi, presidente. Renovar aqui o boa tarde a todos. Só fazer um resumozinho do que eu entendi do processo. Eu li aqui a peça impugnatória, a defesa da parte, e ela pediu basicamente 3 coisas. Olha, analise minhas operações de material de consumo e de substituição, que eu estou apresentando aqui documentação mostrando que não é exatamente o que está sendo acusado a empresa. Tá certo? E na parte de devolução, ela também questionou em relação a digamos assim, a glosa dos créditos que foram aplicados no auto de infração. Fora isso, ela pediu em relação ao caráter confiscatório da multa, tá certo? E o julgador só se manifestou em um aspecto, né, deixando de analisar, inclusive, as provas que a parte trazia. Eu acho, assim, da minha parte, a gente não deveria entrar no mérito, a menos que tivesse certeza de que o auto de infração era improcedente,
porque a gente não está, eu não estou aqui em condições de analisar as provas que a parte trouxe. O julgador não analisou, então não há essa ampliação da análise que permita a gente a ter esse olhar mais aprofundado. E em relação ao direito da parte, né, o nosso regulamento diz que o Código Civil se aplica supletivamente aos julgamentos administrativos. Se a gente for lá no artigo 489, né, do Código Processual Civil, a gente vai ver que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, eu não vejo essa análise que possa infirmar a conclusão trazida pelo julgador. É nesse ponto que eu vejo que a decisão é nula. E eu acho que, devido ao duplo grau de jurisdição que o nosso órgão tem, assiste o direito da parte de que o processo retorne para que seja analisado toda a documentação, e caso o julgador entenda que a documentação é insuficiente, a parte tem o direito de suplementar a anexação de novos documentos, tá certo? Para defender sua tese. É nessa linha que eu vejo que o duplo grau de jurisdição é justo, porque às vezes a parte vê que o direito dela é bom, mas não anexa toda a documentação, aí é refutada, aí na segunda instância ela diz, olha, mas eu tenho essa documentação, quero trazer agora. Então, acho que esse diálogo jurídico, esse direito que a parte tem de trazer aos autos todos os documentos que estejam ao seu dispor, até porque o advogado, muitas vezes, ele não tem o conhecimento contábil, ele tem o conhecimento jurídico, ele se vale, às vezes, de uma assessoria da empresa que o ajuda. E, às vezes, o argumento dele vem e ele pode depois reforçá-lo mediante um novo diálogo, né, com a contabilidade da empresa. Então, eu me manifesto pelo acolhimento do pedido da parte. Obrigado, doutor Wellington. Doutor Nelson. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutora Yáscara. Eu me filio ao entendimento que foi trazido por todos até aqui e trago a reflexão de que, pior do que a remessa ao juízo de primeiro grau para uma nova decisão, é a gente manter a procedência da ação fiscal e isso ser objeto de judicialização, né? Então, acho que, inclusive, por isso, a gente precisa também ter uma decisão fundamentada em respeito aí ao 117 da 15614, combinado com o 489 do CPC, né? E o próprio 50 e 51 também da 15614. Então, para mim, a situação está muito clara no sentido da nulidade da decisão de primeiro grau. Obrigado, doutor Nelson. Mais algum conselheiro ou conselheira deseja se manifestar? A gente teve agora 3 manifestações no mesmo sentido. Ninguém mais? Bom, doutora Dalcília, tendo em vista que é o que aparenta já uma convicção de cada um dos conselheiros e conselheiras a respeito do tema, vamos começar a votação, né? Então, doutora Dalcília, como é que a senhora entende em relação à solicitação da recorrente de nulidade do julgamento singular por ausência do enfrentamento de questões relevantes para o deslinde da questão? Então, eu entendo por conhecer o recurso ordinário, dar-lhe provimento, no sentido de retornar o processo para a primeira instância, para que seja proferido novo julgamento, né, edificado, que seja incluído a fundamentação devida de acordo com a acusação, né, e respondido aí os argumentos, enfrentados os argumentos da defesa, inclusive podendo o julgador proferir perícia, pedir se julgar necessário, mas eu me manifesto pelo retorno nos 2 processos, senhor presidente. O primeiro e o segundo da pauta. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Tiago, como vota? Relatora, senhor presidente. Doutor Nelson? Com relatora, presidente. Doutor Almir? Presidente, com a relatora. Doutor Wellington?
Acompanho o voto da relatora, presidente. E doutora Jerusa? Com a relatora, senhor presidente. Está bem. Então, por unanimidade de votos, a 4ª Câmara de Julgamentos do CONAT decide conhecer do recurso ordinário para dar-lhe provimento e declarar a nulidade do julgamento singular por ter deixado de enfrentar questões relevantes para o deslinde da questão. Encerrados os 2 primeiros processos, vamos iniciar o 3º processo de nossa pauta, que é o processo de recurso. Sim, desculpe, doutor Iaspera. Gostaria de agradecer, perdão o deslize, gostaria de agradecer a sua participação. Se tiver oportunidade, assim desejar, fique à vontade para participar, para observar o julgamento dos demais processos. Se não, fica aqui o nosso voto de que venha em breve participar das nossas sessões. Obrigada, senhor presidente. Bom trabalho a todos, gente. Tchau. Até mais. Pois bem, então vamos ao nosso 3º processo. É o processo de recurso número 1/0209, de 2014, autoinfração 2013, 18047. Recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido RBS Indústria e Comércio de Produtos Têxteis Limitada. Portanto, é um reexame necessário. O julgamento de primeira instância foi pela parcial procedência e o assessor processual tributário manifestou-se no mesmo sentido pela parcial procedência. A relatora é a conselheira Jerusa Marília Alves Melquiades de Lima, a quem concedo a palavra neste momento. Boa tarde, doutora Jerusa. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, procurador do Estado, doutor Rafael, senhores conselheiros. Boa tarde, a secretária-geral e a minha colega de turma que entrou aqui na Secretaria da Fazenda, Edilene. Seja muito bem-vinda e muito bem acolhida aqui nesta Câmara. Senhor presidente, antes de iniciar a relatar o meu processo, eu gostaria de apresentar aqui um incidente procedimental, digamos assim, porque eu acredito que esse processo ele veio parar aqui na 2ª instância por equívoco, certo? Por que eu digo isso? Porque se trata aqui de uma decisão de parcial procedência decorrente da falta de recolhimento do ICMS antecipado, certo? O julgador de primeira instância, ele decidiu pela parcial procedência com fundamento em súmula do CONAT, a súmula 6 do CONAT, que diz que quando na Secretaria da Fazenda já tiver lá nos seus registros, né, dos sistemas, não se trata de se trata de falta de recolhimento e aplicação da multa em 50% ao invés de uma vez o valor do imposto, né? Ou seja, há uma redução aí porque a Secretaria da Fazenda tem esses registros nos seus sistemas. Por isso que foi pela parcial procedência, reduzindo o crédito tributário. Ocorre que não houve recurso ordinário apresentado pela parte, não houve recurso. E a nossa lei do contencioso, no artigo, se não me engano, 104 da nossa lei do contencioso, ele diz o seguinte, que a decisão proferida em primeira instância, né, contrária à Fazenda, no todo ou empate, estará sujeita a reexame necessário. Perfeito. Aí, no parágrafo 3º, ele diz assim, não se aplica o disposto no caput, ou seja, não é matéria de reexame necessário. Inciso 3, quando a decisão fundamentar-se em aplicação de súmula do CRT, que foi o caso, a hora que está sendo discutida aqui. A decisão, ela foi baseada em súmula do CRT, né, pela parcial procedência, reduzindo o crédito tributário, e não houve apresentação de recurso ordinário. Então, acredito eu que deve ter vindo esse processo para cá por algum equívoco. Até porque no julgamento da peça de julgamento, o próprio julgador, ele não pede o reexame necessário na sua manifestação. Ele termina aqui o seu relato dizendo o seguinte, que conhece, né, decide pela parcial procedência
E caso, com base na súmula 6 do CONAD, e caso a parte a autuada queira, né, apresentar recurso ordinário, que ela o faça dessa forma. Ok? Então, ele, na peça dele, ele não apresentou o reexame necessário. Acredito eu, justamente por conta da fundamentação, ele não diz, mas acredito que seja por conta dessa fundamentação da súmula do CONAT. E aí, apesar de a própria assessoria processual examinar todo o processo aqui como se fosse um reexame necessário, entendo eu que não é o caso. E aí eu estou colocando isso para os senhores se manifestarem também. Preliminar de conhecimento, né, do reexame. Doutora Jerusa, me parece que a senhora ali e assiste razão, sim. Doutor Rafael, o senhor quer participar? Presidente, a conselheira relatora praticamente esgotou o tema, né? Literalidade da nossa lei, a aplicação da súmula, né, do contencioso em controvérsia, que esse caso de fato, inclusive tem precedentes dessa Câmara também, no sentido de aplicar a súmula para esse tipo de comportamento, em que, no caso dos autos, o recolhimento antecipado, em que há o registro, né, deles nos sistemas corporativos da Secretaria da Fazenda. Realmente é um caso clássico, simulado, e tem previsão de que esse tipo de julgamento singular, ele de fato não se submete ao crivo do Conselho de Recursos Tributários, né? Então, ao meu sentir, é no sentido de acolher o não conhecimento do reexame. Ok. Mais algum conselheiro deseja se manifestar? Dalcília? Eu lendo aqui o julgamento, ele, apesar de ele não ter finalizado, né, com o reexame, mas na ementa ele colocou, talvez isso tenha gerado aí esse trâmite para a instância superior, né, mas o item 4 da ementa dele, ele coloca reexame necessário nos termos da lei 15.614. Realmente, eu acho que seria o caso da gente não conhecer, né, o reexame necessário e fundamentar na lei. Acho que, mais até que se manifestar, acho que a gente teria que entrar em pauta, né, de não conhecer o reexame, porque a lei permite que nessa situação não está obrigada ao reexame, né. Eu queria propor isso, que foi também o que eu entendi aí, não sei se alguém aqui falou, o procurador, né, que seria o caso de não conhecer, né? Se quer conhecer o exame necessário. Em vez de dar provimento, a gente só vota pelo não conhecimento, seria esse o caso, né? Acredito. Primeira vez que eu estou vendo aqui essa situação. Perfeito, doutora Dalcília. Doutor Wellington? Presidente, na verdade, nem exame necessário existe, né? Então, eu acho que não é nem de conhecer ou não conhecer, é de chamar o feito à ordem e determinar o retorno dos autos para que seja o seu curso normal retomado, tá certo? Porque quando a gente conhece do pedido, não houve pedido, o julgador lá, ele fala lá, de acordo com a súmula 6 do CONAT, deve ser reduzida. Então, ele já fundamentou a sua conclusão baseado já no argumento da súmula. E a doutora Jerusalém foi muito feliz quando diz, se foi na súmula, não tem reexame. E lá na conclusão dele, ele não fez o pedido. Me parece muito mais um erro formal na indicação, como disse a doutora Dalcília, lá na ementa. Então, eu chamaria, no caso, chamaria o feito à ordem e determinaria que o retorno dos autos para seguir seu curso, né, normal lá da dívida. Me parece que vamos aos fatos, né? Primeiro, na ementa consta reexame necessário. Apesar de não termos lá, após a declaração da decisão de primeiro grau, nós temos na ementa o reexame necessário. Eu acho que seria mais simples, sei que a maioria entende, a gente não conhecer do reexame necessário mesmo. Por conta, me parece que houve a interposição, e aí eu não consigo dizer se o erro é na ementa ou é
na parte da decisão, que faltou a interposição de maneira mais objetiva. Então, me parece que a gente poderia votar aqui o conhecimento do reexame necessário e, se for esse o entendimento dos senhores, das senhoras, afastar o conhecimento em razão do que dispõe o inciso 3 do artigo 104 da Lei 15.614. Dalcília? O artigo que diz que não cabe reexame necessário no caso de súmula é o do recurso, né? É o 104. É isso que eu acabei de mencionar, o 104. É o 104, parágrafo 3º, inciso 3, Dalcília. Isso, exatamente. Eu estava, assim, só trazendo mais um argumento que eu considero que seja necessário, além do que o presidente falou, é que quando a gente não conhece, justamente a gente está dizendo que não preenche os requisitos. O que é conhecer um recurso? É você admitir que o recurso preenche os requisitos que a lei prevê para que seja analisado no mérito. O que é não conhecer? Seria justamente ele não ter os requisitos. Qual seria esse requisito? A lei diz que não cabe a remessa, né? No caso aqui, justamente eu estava querendo ver, a decisão não se aplica, então ele não preenche o requisito porque também o julgador ele não cita esse inciso. Se ele tivesse a intenção, tivesse sido intencional dele não recorrer, eu acredito que ele teria, que normalmente é o que se faz, citar esse dispositivo, né? E aí, pelo que eu entendi, e a conselheira relatora puder confirmar, ele não cita na decisão o dispositivo que não prevê a remessa, né? Nem Então, cita o dispositivo que prevê a remessa e também não se pronuncia a respeito, Dalcília, porque eu acredito que na decisão do julgador singular, ele teria que se manifestar não na ementa, mas no próprio decisão dele. Na decisão dele, ele teria que se manifestar pelo reexame necessário, porque eu acho que até um dos requisitos para o reexame necessário, porque eu não estou achando aqui na lei agora no momento, é ele fazer esse pedido formalmente aqui prolatado na decisão dele. a gente não normalmente... Aliás, desculpe, conselheira. Aliás, ao contrário disso, ele diz assim, ó, na decisão dele final, ele apenas coloca assim, pelo que fica o autuado intimado a recolher no prazo de 30 dias, com os acréscimos legais, a importância de 46 mil e alguma coisa, podendo a impugnante, em igual período, interpor recurso junto ao Egrégio Conselho de Recursos Tributários na forma da legislação processual vigente. Então, ele apenas diz do recurso ordinário e nada se manifesta do reexame necessário, que nesse momento aqui, era para ele se manifestar da necessidade do reexame necessário. Por isso que eu acho que deve ter sido, na hora que ele foi fazer aqui a decisão dele, ele deve ter se equivocado na própria ementa mesmo. Normalmente se faz na ementa e na decisão, nessa parte final, né? Onde normalmente se faz. Mas também, quando se afasta, e eu já fiz várias decisões assim, quando a gente afasta, a gente também fundamenta porque afastou, já que o valor do crédito tributário é superior a 10 mil FIIs, ou se é inferior a 10 mil FIIs, e aí vai para esse artigo 104 e cita qual dos parágrafos você usa para não interpor, né? Normalmente seria isso, ele também não fez. Porque se ele o faz, ele teria ficado mais evidente. Mas o fato é que subiu, o fato é que passou pela assessoria tributária. Eu acho que talvez, como o presidente sugeriu, o mais simples seria não conhecer. Porque ao não conhecer, esse processo já vai seguir e voltar ao trâmite normal dele, né? Isso. Só para finalizar aqui, presidente, que eu vou passar aí a palavra para os demais que estão querendo falar, que eu estou vendo, mas o próprio artigo 104, parágrafo 4º, ele diz: a interposição do reexame necessário será efetuada de ofício no corpo da própria decisão. Ou seja, é clara a lei ao estabelecer que no corpo da decisão ele teria que requerer aí de encaminhar o reexame necessário. Né? Por isso que eu estou batendo nesse argumento, no sentido de que deveria se chamar esse processo, né, de ofício aí, para que possa tramitar o caminho normal dele. Não era nem para ter subido aqui para a instância superior esse processo. Ok, conselheira. Vamos ouvir aqui o doutor Wellington e depois o doutor Nelson já pediu a palavra.
Doutor Presidente, Wellington. é bem breve. Eu me filio totalmente aí ao entendimento da doutora Jerusa, que é a relatora, tá certo? Mas a discussão é inócua, o processo vai seguir o mesmo caminho. Então, a gente delongar muito tempo aqui, não, é só para firmar a tese de um ou de outro, é mais a questão aí de particularidade. Não, a discussão não vai levar muita coisa, não. Mas eu me filio à doutora Jerusa pelo princípio da motivação baseado tá certo? Na motivação jurídica. Eu insisto nesse negócio, desde ontem que eu tenho essa posição, motivação jurídica. Eu não posso motivar porque eu acho, porque assim é melhor, porque assim vai trazer melhor resultado, não. É porque nós somos julgadores administrativos sujeitos a um rito previsto no Conselho de Recursos Tributários. Então, sempre que houver a dúvida, eu me filio sempre à motivação jurídica, só isso. Perfeito, doutor Wellington. Doutor Nelson? Boa tarde, novamente. De fato, a discussão aqui em inócua, o resultado vai ser parecido, mas eu entendo que, de fato, a gente precisa chamar o feito à ordem, no sentido de remeter para a origem para que as providências sejam tomadas. E aí, o meu raciocínio é se houvesse a interposição de uma peça recursal, de fato, talvez a gente tivesse que julgar, né? Se houvesse um recurso apartado. E para reforçar esse entendimento, muito possivelmente, se o assessor processual tributário tivesse se atentado a isso, ele de ofício teria chamado feita a ordem e mandado remeter de volta para o primeiro grau. Então, assim, o resultado é o mesmo, mas eu entendo, eu sou da linha sugerida pelo conselheiro Wellington e doutora Jerusa, no sentido de chamar o feito à ordem ao invés de não conhecer. Ok. Obrigado, doutor Nelson. Doutor Rafael? Presidente, obrigado pela palavra. Para você ver, né? Um caso novo no contencioso, né? Eu pelo menos não tinha me deparado ainda. Mas muito embora eu seja simpático à tese de levantar uma questão de ordem, o que é que me incomoda? O fato de constar na ementa justamente a fundamentação da interposição do reexame, né? Ou seja, ele faz menção justamente aos dispositivos legais que fundamentam o reexame. Ele faz menção específica na ementa ao artigo 104 e ao parágrafo 2º do nosso Código de Processo Administrativo Tributário. Então, quando ele faz isso, ao meu sentir, muito embora ele não especifique, fundamente especificamente, ele faz menção aos dispositivos que fundamentam o reexame. E eu entendo que a ementa, ela faz parte da decisão, ela é corpo de decisão. Porque, inclusive, eu posso interpor embargo de declaração quando a ementa está descoordenada com a fundamentação, com o voto, né? Eu posso interpor embargo de declaração. Então, assim, isso é uma prova de que a ementa, ela integra a decisão. Ela não é um elemento alheio à decisão, né? Então, assim, a partir do momento em que ele faz menção específica aos dispositivos legais que fundamentam a interposição do reexame, é isso que me incomoda, né? É só isso que me incomoda, porque se ele não tivesse feito menção nem na ementa e nem no corpo, aí eu certamente mudaria de opinião e me filiaria à tese que foi trazida pelo conselheiro Wellington, que eu sou muito simpático, inclusive. Mas só o que me incomoda é isso. É o fato de constar na ementa, e a ementa é corpo de decisão, né? A ementa integra, faz parte do corpo. Inclusive, quando ela está em descoordenação, inclusive eu entendo que é até motivo de nulidade, porque se a ementa constar um determinado teor e o voto, a fundamentação for totalmente distinta, isso gerar prejuízo à defesa, isso importa, inclusive, nulidade da adesão singular, porque isso é uma prova de que a ementa é corpo de decisão, né? Então, eu só fico preocupado com essa questão, mas, no mais, o desfecho será o mesmo, né? O resultado, a consequência será a mesma, né? Eu não vejo, até porque o contribuinte não ingressou com recurso, então não haveria nenhum tipo de prejuízo, de nulidade, né? Obrigado, doutor Rafael. Mais alguém deseja se manifestar? Não?
Senhoras, senhores, me parece que no caso concreto, é um caso novo. Então, a gente tem que analisar as peculiaridades desse caso. No caso concreto, como bem salientou o doutor Rafael, lá na ementa consta a interposição do reexame necessário, inclusive trazendo o fundamento jurídico para tal situação. Além do mais, a gente tem que ver que lá na célula de julgamento, não é o julgador sozinho que encaminha. Tem um procedimento para formal, burocrático, melhor dizendo, para ser encaminhado isso para julgamento ou para recurso, reexame necessário, ou para a conclusão do processo. E o procedimento burocrático também foi no sentido de que há uma interposição de reexame necessário. Então, eu acho mais prudente, tendo em vista o que está escrito na ementa, que faz parte da resolução, que condensa toda a resolução, a gente se manifestar sobre o conhecimento ou não desse reexame que formalmente foi interposto. Eu não posso simplesmente dizer que não foi interposto o reexame. Eu tenho que dizer que foi interposto, mas interposto de maneira errada. E quem tem que dizer isso é a Câmara. Então, novamente, assim como ontem, pedindo vênia a quem não concorda com essa solução, eu proponho que a gente coloque em votação o conhecimento ou não do reexame necessário interposto, tendo em vista que formalmente ele o foi interposto. Então, senhora relatora, eu peço que a senhora se manifeste sobre o conhecimento ou não do reexame necessário. Pois é, senhor presidente, embora eu tenha apresentado aqui, eu sou muito favorável pela tese de chamar o feito à ordem, mas considerando aqui as argumentações de Vossa Senhoria, do procurador, por uma questão de prudência, né, e porque consta ali na ementa, e para mim é indiferente, porque como todos colocaram aqui, o resultado vai ser o mesmo, eu voto pelo conhecimento, assim, para a gente receber o recurso e não dar conhecimento ao recurso, nesse sentido. Obrigado, doutora Jerusa. Em sequência, doutora Dalcília. Eu voto, na verdade, a gente não conhece, não recebe, né? O efeito prático que é esse, doutora Jerusa. A gente não conhece também, nem recebe o recurso. Agora, realmente, a gente encontra nessa peça do julgamento a fundamentação do recurso e não encontra a fundamentação que seria pela exclusão do recurso, né? Então, para todos os efeitos formais, realmente eu entendo que ele exista, porque se ele não existisse, haveria também uma outra fundamentação nos outros parágrafos do 104, que são os da exclusão, e, na verdade, ele fundamentou no parágrafo 2º, que é o que interpõe. Então, nesse sentido, eu sou com a relatora, eu voto pelo não conhecimento, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Tiago? Relatora. Doutor Nelson? Com a relatora, presidente. Em atenção aí a toda a experiência do presidente, do Rafael, aí nos trâmites do contencioso, se entendem que isso é o mais prudente, a gente segue. Doutor Almir? Presidente, com relator. E doutor Wellington? Presidente, eu estava só vendo aqui a legislação, só para ter um provimento que diz que quando a gente não conhecer do recurso, o recurso será desentranhado do processo e o processo vai seguir seu trâmite normal. Se eu não me engano, é 1/2019, que a doutora Jerusa vai fazer aí a resolução, né? Aliás, eu acho que quem faz é o presidente. Depois, se quiser motivar, eu acompanho a relatora. Obrigado, doutor Wellington.
Então, por unanimidade, a 4ª Câmara de Julgamento, do CONAT, decide não conhecer do reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 104, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei 15.614, de 2014, e também considerando que a decisão singular se pautou na súmula 6 do CONAT. Pois bem, senhoras e senhores, o 4º processo da nossa pauta, apenas ontem, o advogado da parte foi intimado da sua inclusão em pauta. E ele pediu a prorrogação, o adiamento do julgamento, tendo em vista o pouco tempo que tem para se atualizar em relação aos autos. E essa presidência deferiu, tendo em vista o justo motivo. Então, o 4º processo da nossa pauta está sobrestado. Encerramos, assim, a nossa sessão de hoje, a nossa pauta, e eu indago às senhoras e aos senhores se tem mais algum ponto a ser considerado nessa sessão. Não havendo, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação, o empenho, o esmero, profissionalismo, a cortesia de todos, e espero vê-los amanhã para realizarmos a 3ª sessão de julgamento virtual da 4ª Câmara de Julgamento. Às 13h30, iniciaremos a próxima sessão. Muito obrigado e até a próxima. Ana Paula, por favor. Presidente, parabenizar aqui a conselheira Jerusa, né? Porque já chegou chegando, né? Pois é, já cheguei inovando aqui em procedimento novo, doutor Rafael, ó, comigo. Pelo menos Parabéns.